mosturação? É uma das principais etapas do processo de produção da cerveja. Então, para você ter a sua cerveja, você tem que passar por esse processo. Esse processo nada mais é do que pegar o amido que está no grão e transformar esse amido em açúcares fermentáveis. Esses açúcares fermentáveis, quando a gente fala açúcar fermentável, nós estamos dizendo que é o alimento da levedura, que vai fazer o processo de fermentação e vai produzir a nossa cerveja. Bem, então nós precisamos, nesse processo de braçagem, ter os nossos grãos partidos, os nossos grãos moídos. Para quê? Para expor o amido que está ali dentro. O amido é uma reserva da semente para que o embriãozinho possa germinar. Então, o embriãozinho que eu falo da plantinha, né? Da planta. Então, esse amido é a reserva que está no grão que vai abastecer o embriãozinho da planta para ela poder nascer. Quando a gente tem essa semente, ela precisa de umas condições que são até naturais para ativar algumas enzimas que já existem ali dentro. Aí, quando a gente coloca semente dentro de condições adequadas, por exemplo, a gente planta uma semente num solo fértil, as condições do solo ativam essas enzimas e vão fazer com que essas enzimas comecem a converter o amido, que é uma molécula gigante, em moléculas menores, que vão ser o alimento da nossa levedura, que nós falamos açúcares fermentáveis. Como a gente vai trabalhar com esse grão sem ser plantando, nós queremos produzir cerveja, aí esse grão que a gente colhe no campo tem que passar por um processo de malteação. Esse processo de malteação é feito numa fábrica, onde eles pegam o grão, tratam esse grão, enganam a semente para poder despertar nessa semente as enzimas que são necessárias para a gente poder fazer a nossa cerveja, fazer a nossa braçagem. Então é por isso que a gente chama agora esses grãos, a semente da cevada, de malte. É a hora que ele passou por um processo e as enzimas dentro daquele grãozinho já estão ativadas. Bom, aí quebramos esse grão, que a gente fala de moagem dos grãos, moer o grão, quebramos o grão para expor o amido. Esse amido que está ali, aquela parte branquinha do malte, ele precisa estar mergulhado em uma água. Para quê? Porque a água vai conduzir o calor e vai ser esse calor que a gente está deixando a água ficar, esse ambiente que esse amido está sendo colocado, ele vai ativar essas enzimas. Essas enzimas, elas ativam de qualquer jeito ali na água, só que elas têm uma preferência por determinada temperatura. A temperatura de braçagem é uma temperatura que a gente pode simplificar dizendo que é uma temperatura que vai de 63 a 70 graus. Tá? Esse trecho de temperatura de braçagem, se você deixar a sua cerveja oscilando nesse período aí de temperatura, você vai ter a conversão. Mas nós já sabemos hoje que quando a gente trabalha com temperaturas mais baixas, 63, 65 graus Celsius, a gente ativa uma enzima mais que a outra. Não quer dizer que a outra vai parar, porque muita gente pensa assim, agora está só a beta-amilase atuando. Não, as duas sempre atuam. A temperatura favorece mais uma ou favorece mais a outra. Então, quando a gente faz uma braçagem com a água, deixando a água numa temperatura mais baixa, de 63, 65, a gente valoriza a beta-amilase. Essa beta-amilase, ela tem a capacidade de fragmentar esse amido em pedacinhos bem pequenos. Esses pedacinhos bem pequenos facilitam a levedura a consumi-los. Então a gente vai ter mais retirada desse açúcar do moço, porque a levedura vai comê-los, entre aspas, vai comer esse açúcar, vai produzir mais álcool e vai produzir mais gás carbônico. E tende a diminuir o dosor da cerveja, fica a cerveja mais seca.
Se a gente faz uma abraçagem com temperaturas mais elevadas, ali por volta de 68, 70 graus Celsius, a gente está valorizando a quebra dessa molécula grande que é o amido em pedaços variados, em pedaços médios, em pedaços pequenos, em pedaços maiores. Esses pedacinhos maiores que vão ficando ali misturados, eles não são muito assimilados pela levedura. Então ela vai dar preferência aos pedacinhos menores para poder fermentar e acaba sobrando alguns pedacinhos de amido, de carboidratos, né? de disacarídeos, trissacarídeos, que a levedura pode não utilizar. Consequentemente, teremos uma cerveja que sobrou um pouquinho de açúcares que poderiam ser fermentáveis. Esses açúcares, eles vão deixar a cerveja com um dulçor maior, uma cerveja mais encorpada, a levedura vai trabalhar menos, vai produzir menos álcool e menos gás carbônico. Isso fica na nossa opção. A gente pode definir, trabalhar com uma temperatura baixa, fazer uma cerveja mais seca. Pode preferir trabalhar com a temperatura mais elevada e fazer uma cerveja mais encorpada. Ou pode trabalhar no meio das duas e ter as duas enzimas trabalhando em harmonia. Por exemplo, fazer uma abraçagem de 67, 68 graus Celsius. Bom, tem gente que faz rampas. O que é uma rampa de braçagem? É você deixar ela numa temperatura, um certo tempo, valorizando uma determinada enzima, depois sobe a temperatura, fica um tempo nessa temperatura, valoriza a outra. Então, são processos que a gente pode adotar na nossa abraçagem para obter aquela cerveja que a gente está desejando. O objetivo é do cervejeiro. E você pode, inclusive, brincar com isso e fazer com a mesma receita. Você faz uma com temperatura baixa, depois faz uma com a temperatura alta e vê como que ficou essas duas cervejas. Depois você adota aquela que está mais agradável ao seu paladar. Nesse mundo de cerveja artesanal, a gente não tem que ser muito restrito a determinadas regras. A gente tem que fazer o que a gente gosta, produzir a melhor cerveja do mundo, aquela que é sua, que você vai beber e aquela que você vai ter prazer de mostrar para os seus amigos e para os seus familiares.